Página 89. A clarividência racional, providenciando o progresso racional. O corpo de matéria de energia racional passa a ser equilibrado sobre todos os pontos de vista, por estar ligado à energia pura, limpa e perfeita, de seu verdadeiro, natural, de origem racional. Uma vez o corpo de matéria de energia racional estando ligado à sua verdadeira origem, que é o mundo racional, então esse corpo ampliado racionalmente toma forma verdadeira racional, e tomando esta forma terá o equilíbrio perfeito e correto racional. O pensamento e todo o procedimento e todas as atitudes passam a ser racionais. Irracional é a razão suprema. Está ligado o corpo ao Supremo Deus, ao Deus Criador, que é o racional superior. E feita esta junção, a vida e o progresso é puramente racional. E daí entrando no campo da verdadeira harmonia com a natureza certa, que é racional. E em vida aí, ainda imbuídos na matéria, tudo de bom para melhor sempre, por estar completamente desligado das forças negativas, que são as energias elétrica e magnética, vindo então a justeza da vida sob todos os pontos de vista. A clarividência racional providenciando o progresso racional até findar naturalmente o corpo, que pertence aí ao chão, e se transformar no que era. O que era líquido, o que era água, e assim a vida se prolongarão os anos de vida, por estarem ajustados e ligados à sua verdadeira origem, que é racional. E para que tudo isto se justifique, é apenas sentir o que lê, sentindo-se positiva a energia racional. Não sentindo é porque não está com atenção precisa e correta no que está lendo, para que se desenvolva a energia do corpo, da matéria, e ir se preparando aos poucos para que seja o corpo de matéria tomado pela energia racional. Depois do corpo tomado, está ligado ao mundo supremo, à sua verdadeira origem, e daí tudo belo, tudo bom e tudo lindo, e cada vez mais lindo, ficando aparelhado com o mundo racional, nascendo na pessoa a vidência racional, por estar envolvido sob a luz racional. E isto demora? Não demora, porque a fase é racional. E tudo concorre para esta justificação, para essa formação que é natural da natureza, por a fase ser racional, protegido pela fase, amparado pela fase, orientado pela fase, e tudo concorre desta forma para que sejam integrados ao mundo racional. Portanto, não demora. É somente a persistência na leitura para que se justifique tudo que aí está. É uma brilhante mudança por tudo ser racional, deixando de ser animal racional, de viver como bicho inconsciente para viver racionalmente, consciente no seu ponto de vista, por estar ligado em vida ao mundo eterno e desligado desta deformação racional, onde tudo se transforma e se modifica de hora em hora, alcançando assim, desta forma, a justeza racional, por estarem ligados à origem, que é racional. Então, o momento dessa transladação é agora, no presente, não é para o futuro, é para já a mudança do corpo de matéria elétrica e magnética para o corpo de matéria de energia racional. Tudo isto é para este momento presente. Esta ligação
é feita tão natural que vão percebendo aos poucos as mudanças que vão fazendo, por ser uma coisa natural da natureza em evolução racional, para que toda a humanidade volte ao seu mundo verdadeiro de origem, terminando assim a deformação de degeneração da humanidade, que muitos que não têm noção justa e certa das coisas falam aéreamente sem saber o que estão dizendo e falando. Quando será isto? Será que eu alcanço? Será que é para o meu tempo? São pessoas que ainda não sentiram o que é a energia racional, o que é a cultura racional. Então, não estão vendo que são de origem racional e por isso estão aí nesta categoria de animal racional e que um dia tinham que forçosamente voltar ao seu mundo de origem, porque não são daí deste mundo elétrico e magnético. Por não serem daí é que tudo se acaba, tudo morre. O ser humano é uma planta que está fora do seu lugar, e por estar fora do seu lugar sofre muito, para se lapidar até se acabar. Uma planta fora do lugar não dura muito, morre, e assim vejam que a natureza é toda cheia desses requisitos. O animal é como estão vendo, nunca soube nada de si, e por isso estavam aí perdidos, sem saber qual o rumo certo para viver. Criavam e inventavam uma infinidade de rumos. Nenhum deu certo, como até hoje a procura do certo. Então, de certo ninguém sabia coisa alguma. Fizeram tudo o que puderam da matéria. O que puderam fazer, fizeram, para ver se acertavam, mas tudo falhou, como tinha que falhar, porque tudo se acaba, por ser um progresso do regresso do nada. O que é a matéria? Nada, sendo tudo aparência. E assim vejam que iam regredindo inconscientemente, pensando que iam progredindo, regredindo, porque tudo se acaba, tudo se degenera, tudo se transforma. E tudo vai mudando, um progresso de mudanças, de transformações, de degenerações. Tudo que se degenera diminui, regride, e por estarem iludidos com a vida, sem garantias e com a matéria, com as aparências, julgavam e pensavam, sonhando desta forma que estavam progredindo. Tudo que se destrói, regride, e assim vejam que as ilusões dominaram todos de uma tal maneira que ficavam cegos, e por ficarem cegos, queriam fazer do nada tudo ser, e sabendo e vendo que nada são. Aparentemente tudo são e verdadeiramente nada são. E desta forma julgavam ser, ou julgavam tudo ser, e vendo e sentindo a nulidade de tudo no seu próprio ser, que regride a cada ano que passa, até exterminar, um progresso que vai regredindo, porque o natural é este, regredir e não progredir, e por isso hoje estão com 40 anos, amanhã estão com 60, amanhã 70, amanhã estão com 80, e daí regrediram ou não regrediram. Com 80, com 90 ou 100 anos, se lá chegarem, o que podem fazer? Nada. Então regredirão e não progrediram. E tudo nesta natureza regride, tudo é novo hoje e amanhã é velho, acabado. Toda a natureza regride e não progride. O progresso é ilusão de ótica passageira. Por isso, é uma coisa, depois outra e depois outra. Hoje vale tudo e amanhã não vale nada, porque tudo vai a regresso, então todos traídos pelas ilusões.
pelas aparências, pelos sonhos, pelos ideais, pelas imaginações, pelas riquezas do nada, por esse entulho de matéria ornamentada para uma forma de vida que não corresponde aos anseios de todos. E daí, eis a razão dos choques, das brigas, das intrigas, dos queixumes, das revoltas, das falsidades, enfim, um entulho de misérias do nada. E assim todos a regresso e tudo regredindo, porque estão todos fora de seu verdadeiro lugar. São de origem racional, e o mundo verdadeiro de todos, o verdadeiro natural, é o mundo racional, que aí na matéria tem uns tantos que conhecem e que sabem o que é uma deformação racional. E é por isso que ninguém se entende, e os entendimentos são muito vagos e muito passageiros, porque não são daí. Estão aí por consequência de vontade própria, por terem vontade de entrar pelo pedaço da planície que não estava pronto para entrar em progresso. Foram advertidos, mas a vontade foi mais forte e não quiseram aderir aos chamados de passos que não iam satisfazer. Mas o livre-arbítrio, a livre vontade, gozavam da faculdade de serem livres. Entraram por este pedaço, começaram a progredir por conta própria, e o resultado foi este, que aí está, de chegarem a esta situação e ficarem perdidos pelas transformações que já passaram. É como a um filho. O pai ou a mãe diz: meu filho, não vá por aí, que você vai se dar mal. Não faça isto, que você vai se arrepender. Não siga por aí, que você vai errar. Mas a vontade do filho é superior a todo o chamado dos pais, e a vontade é livre. Meu filho quer seguir por aí, mas quando chegar a certa altura, se arrepende dos fracassos, mas deu expansão à sua vontade, se prejudicou por livre e espontânea vontade. E assim foi o que se deu com todos que aí estão, nesse mundo, penando e continuando com o mesmo livre arbítrio de quando principiaram a caminhar para este passeio dessa vida que aí estão e que gostam de viagens e passeios, como começaram no princípio, até que se arrependem e aí param com os passeios. As mesmas aventuras que todos têm começaram assim com elas ao entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Um costume hereditário de aventuras, e a aventura primitiva resultou nesse fracasso da matéria. Racionais degenerados na matéria como animais. E daí surgiu essa hierarquia infinita e monstruosa de seres de todas as categorias, de todas as formas, de todos os tamanhos, visíveis e invisíveis, de todas as cores, e diferentes, e bem diferentes uns dos outros, uma hierarquia tão grande que começa nos vírus visíveis e termina nos vírus invisíveis, microvírus. Ficou o mundo de matéria congestionado e condensado de vírus invisível de toda espécie, no ar, na água, no vento e no corpo. Se tornaram vírus tão invisíveis que o ser humano não enxerga os habitantes do espaço, que são vírus em categoria superior, não enxerga o vento e sim sente. Tudo isto são vírus e microvírus invisíveis. O ar não enxerga, são vírus e microvírus primitivos. Sentem para ver essa cosmopostura da formação da bicharada. Como é para o animal racional tão complicada porque desconhece a causa ou desconheciam
a causa desta infinidade de jeitos, porque não há efeito sem causa. Então vejam, hoje a insatisfação de serem como são. Tudo isto pela livre expansão da vontade, pelo mau uso do livre-arbítrio. Hoje a humanidade toda aí penando, porque basta ser um ser de matéria para penar, e por não conhecer a razão de ser assim, diz muitas vezes: o dono deste mundo, quem fez tudo isto, é muito pior do que nós, porque botou neste mundo tudo quanto é de ruim. Câncer, lepra, leucemia, dor, crime, veneno, espinhos, calor de matar, frio para matar, enfim, uma infinidade de coisas ruins. Se for enumerar, vai muito longe. Então, por não saber o porquê de sua existência, nem a existência do mundo, diz: quem fez este mundo assim? Como um monstro que até hoje só dá aspiração na humanidade, aspirações monstruosas. Ainda mais diz: se quem fez este mundo fosse bom, só faria coisas boas, belas e lindas para o bem de todos. Mas quem fez este mundo assim foi muito ruim, foi muito mal, e por isso só fez coisas ruins. Muitos, assim pensando por não saberem coisa alguma de sua existência. E assim vejam o ponto de desabrigo que chegaram por terem a livre e espontânea vontade.